Boa noite a todos. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos do ESD, né? Fazendo agora o Evangelho Rede Vivo. Então, para que a gente comece o nosso estudo dessa noite, a Ana Paula vai fazer a página, né, inicial, e o Alvinho, depois que a Ana Paula terminar, Alvinho, você já pode fazer... O Alvinho está aí? Você pode fazer já, tá bom? Peraí, gente. A oração, tá bom, Alvinho? Já vou compartilhar agora um pouquinho. Repete, Meia, por favor, que eu não entendi. Falei para você fazer a página inicial assim que a Ana Paula terminar Ele vai fazer a prece, Miriam. a prece. Desculpa, Ana Paula. Eu não consigo fazer isso tudo junto. Escutar, falar. Boa noite a todos. Eu vou ler uma página do livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ir e ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus, Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Por isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exalta a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Mais uma noite de aprendizagem que derrame sobre o nosso irmão Marcel, que fala estudo da noite, e Deus proteja todos nós, sabendo aprendizado o que falar hoje para a gente. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Alvinho. Então, hoje, o estudo está sob a responsabilidade do Marcelo. Marcelo, é com você. Boa noite a todos. Muita satisfação, muita felicidade que a gente está aqui hoje mais uma vez, estudando, né, o Evangelho Rede Vivo. Um minutinho só que eu vou compartilhar a tela.
Vocês estão vendo aí, gente? Ainda não, Marcelo, não compartilhou, não. Não? Não. Por um minutinho, então. Deixa eu ver o que está acontecendo. Está diferente hoje. Eu entrei de forma. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu entrei, Miriam, hoje de forma diferente. Ah, deixa eu ver aqui. Acho que agora vai entrar. Foi? Isso, tá, isso, entrou. Só que não está no modo apresentação, tá, Marcelo? Então, espera um minutinho. Lembra que tem que botar lá ele no modo apresentação, tela. Eu tinha feito isso antes, mas que eu tentei colocar com modo do apresentador. Deixa eu ir lá agora. Menina, não está apresentando para mim. Espera aí. Vê se agora vai, gente. Ok. Foi? Ai, que bom. Então tá, vamos lá, gente. Então, hoje a gente está dando início, continuando o estudo do livro O Evangelho Redivivo, o livro 1, Introdução ao Estudo do Evangelho Redivivo. A gente está no tema 4, falando sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Eu achei muito interessante essa parte do estudo que eu fiz, porque vocês vão observar que a maioria de nós já ouviu falar quase que na totalidade do que vai constar do conteúdo desse tema. Entretanto, a gente observa que os organizadores desse livro, eles conseguiram aprofundar no sentido de trazer maior conhecimento para todos nós da grande importância de Jesus para nós e da grandeza da sua atitude ao vir nos auxiliar no crescimento evolutivo. Eu ia pedir para vocês, assim, como é um tema que a gente já transita muito nele, em vários estudos, utilizando bastante exemplos, eu sugeriria que todos pudessem participar, porque o objetivo do ESD é que a gente discuta mais e não fique tanto com o formato de uma palestra, para a gente poder tornar o mais dinâmico possível e, com certeza, todos nós aproveitaremos mais. Então, por favor, vamos ver se a gente participa para ajudar a desenvolver melhor o tema. Então, vocês levantem a mão, tá, gente? Que a gente se organiza, viu? Isso aí. Obrigado, Miriam. Então, a gente vai falar no tema 4.1 inicialmente, Jesus guia e modelo da humanidade terrestre. O item 1, a comunidade dos espíritos puros. O item 2, ações para a Terra provenientes da comunidade dos espíritos puros. 3, a formação da Terra. E 4, o programa espiritual para a humanidade terrestre. Então, gente, vamos lá. Jesus guia e modelo da humanidade terrestre. No Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte informação. Os Espíritos vêm nos dizer que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus destinou como guia e modelo da nossa humanidade. E então, Kardec, em um dos seus comentários, vem nos dizer que, para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece, quer dizer, nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a sua mais pura lei, pois sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava, isto é, a mensagem divina, a verdade de Deus o animava, o fazia trazer para nós essa mensagem.
E no outro comentário ele continua dizendo que a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência, a do homem, se acha mais desenvolvida e o homem compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se para ele tudo tivesse que se realizar numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o próprio esclarecimento? Então, gente, olha que coisa interessante. Quando os espíritos afirmam, né, que Jesus é o mais perfeito que Deus destinou como guia e modelo e que nós podemos nos olhar para Jesus e ele é o tipo que nós podemos tentar aspirar na Terra, nos tornarmos por si só, e sabendo nós da magnitude espiritual de Jesus, da perfeição moral e intelectual que Jesus tem, por consequência, já conseguimos ter em nossa mente a aquisição da verdade das múltiplas encarnações. Porque qual de nós, com o maior esforço que tivesse, poderia chegar a 1/1000 de 0,00001% de Jesus? Então, as múltiplas existências reforçam a afirmação que de Jesus é o modelo que nós podemos aspirar. Então, Kardec continua dizendo o seguinte: se algum dos que pretenderam instruir os homens nas leis de Deus o transviaram por meio de falsos princípios, quer dizer, aqueles que tentaram nos instruir através das leis de Deus, que eles acreditavam que eram leis de Deus, por que eles transviaram? Porque eles achavam que os sentimentos terrenos ou confundiram as leis. Por quê? Eles regularam as condições da vida da alma achando que eram as mesmas que regiam a vida no corpo. Então, eles se equivocaram ao nos trazer. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. Então, eles utilizavam das suas afirmações, às vezes, com interesses outros. Mas as leis divinas, pregadas e exemplificadas pelo Cristo, são o roteiro seguro que devemos seguir. Elas estão escritas na consciência humana desde a criação do homem por Deus. É por esse motivo que tais leis são denominadas leis de Deus ou lei natural. Se as leis divinas são inerentes à consciência humana, quer dizer, se elas fazem parte da consciência humana, elas são instintivamente manifestadas no ser humano como a voz da razão ou voz da consciência, sempre que se fizer necessário orientá-lo na vida. Então, nós sabemos que quando fazemos as coisas, nós temos por pressentimento, por sensações, que aquilo que a gente está fazendo está equivocado. Por quê? Quando estamos com a consciência sã, né, a gente também tem que afastar as patologias que a pessoa não tem discernimento total das coisas. Mas para o homem comum, para o homem normal, nós sempre temos na consciência o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque as leis de Deus, as leis naturais, já estão na nossa consciência desde que nascemos. Por isso que existe a explicação de que por que a gente acredita na existência de Deus. Do nada? Não é do nada, é porque ela já está na nossa consciência. Interessante quando ele diz, né, lá atrás, que Jesus, né, é modelo e guia, os pesquisadores, lá, o grupo de pessoas que fizeram perguntas a Emmanuel, eles fizeram a seguinte, uma das perguntas era essa aqui, ó: poderíamos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? Quer dizer, perguntando se ainda haveria de chegar algum novo tipo de ensinamento, algum novo tipo de roteiro, algum direcionamento diferente ou mais atual
para nós todos. E bota espiritista, mas a gente pode entender como o homem em geral. Olha aqui que Emmanuel responde. Não devemos especificar os deveres do espiritista cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Olha que coerência. Então, se lá atrás os espíritos já haviam respondido a Kardec que Jesus, ele era o próprio Espírito de Deus no sentido da mensagem, da essência do que deveríamos seguir, Emmanuel não foge ao mesmo roteiro, ao mesmo caminho, porque essa verdade não é temporal, ela é atemporal. E ela não é só, a gente até tem conversado isso em outros estudos, e ela não é só para o nosso planeta, ela é universal. Pode ser de outra forma, adequada ao local em relação à condição material, à condição da atmosfera, à condição das leis que regem os corpos daquele planeta. Mas a questão moral, ela é universal. Inclusive, é muito interessante, eu ia deixar para falar isso mais para frente, Miriam, até pedindo você uma ajuda, se você lembrar um pouco mais. A gente fez um estudo, assistimos um estudo no domingo com o professor Genilson, e ele veio trazer para a gente que já existe, eu não tinha essa informação, não sei se vocês aqui já têm essa informação, de que o Cristo não simplesmente, né, uma força de linguagem, que não é simples ser o governador do planeta Terra, com certeza, mas que ele não seria somente governador do planeta, mas talvez um governador galáctico. Quer dizer, a condição evolutiva do Cristo, ele está muito, mas muito acima do nosso conhecimento. Você gostaria de fazer mais algum comentário, Miriam, acerca disso? Eu acho que dá para a gente entender, né? Porque quando esse planeta aqui, que já tem 4 milhões de anos, né? Ele já era um Cristo, né? E a gente está falando, a gente pensa na evolução de espírito puro que a gente quer atingir. Mas depois dessa evolução de espírito puro, você tem outra evolução, que é a evolução dos Cristos, né? E ele já era um Cristo quando aquela nebulosa soltou e constituiu o planeta, e ele que foi, junto com uma pleiade de espíritos, organizando isso. Então, ele já tinha conhecimento de um Cristo naquela época, né? E numa live que eu vi sobre os mensageiros, né? Eles são médicos, eles falou sobre o planeta Quirion, que Cristo também seria governador de um planeta que é inferior à Terra, que é um planeta ainda primitivo. Então, óbvio, né? Não dá para a gente questionar que ele, nesse tempo de bilhões de anos, ele evoluiu, né? Sim. Obrigado, Miriam. Marcelo, Oi, eu Márcia. queria fazer um comentário a respeito da questão 625, né? A gente já teve até a oportunidade de comentar sobre a tradução original do francês, né? E quando quando o Emmanuel diz aqui que nada, não tem palavra que pode superar a exemplificação do Cristo, não é? E aí, se a gente for lá na tradução original, né, vede Jesus, a resposta, né? Observe Jesus, olha como ele faz, né? Olha o seu exemplo. E é exatamente isso, né? Sim, isso. Perfeito, Márcia. Muito bom sua complementação. Então, ele vem nos dizer que a teoria mais a prática, do Evangelho exige de nós um esforço intelecto-moral muito grande. Mas é somente através desse esforço na busca pelo conhecimento e a prática do conhecimento através da nossa transformação moral é que vai, de fato, nos auxiliar a compreendê-la e exercitá-la. Porque é entendendo a mensagem e praticando que a gente vai tendo condições cada vez mais de continuar
a crescer no processo evolutivo. Ele vem trazer ainda para a gente que todos podem conhecê-la. Quem? A lei de Deus, né? As leis de Deus, mas nem todos a compreendem. Que os homens de bem, aqueles que buscam, né, através do estudo, e aí, gente, abrindo um parêntese, a gente vai ver durante todo o tempo do estudo de Jesus, que vem vindo o tempo todo o amai-vos e instruí-vos, o tempo todo a questão da necessidade do amor, da fraternidade e da busca do conhecimento, porque sem essas duas asas, a gente não consegue caminhar no processo evolutivo, porque uma auxilia a prática da outra pelo esclarecimento, pelo despertar e pela força de vontade. Então, essas pessoas têm maior facilidade de conhecer e de compreender. Por quê? Porque já perceberam a necessidade, têm a sede de saber, e aqueles homens de bem que já praticam naturalmente, porque inicialmente utilizaram como uma busca, como um esforço para exercitar. E a partir do momento que aquilo se torna um hábito, naturalmente eles passam a fazer. E isso vai tornando virtuoso para cada um deles. E uma virtude auxilia a aquisição da outra. Só que chegará um dia que toda a humanidade estará compreendendo e praticando. Por quê? Por quê? Porque o progresso não tem como não continuar. Porque todos nós fomos criados para irmos em direção à perfeição. Cada um de acordo com a sua busca, com o seu esforço, com a sua vontade. Mas todos nós chegaremos lá. Jesus, manifestado entre nós na categoria de missionário de Deus, o Cristo ou Messias divino, é o guia e modelo da humanidade terrestre. Agora vamos falar um pouquinho sobre a comunidade de espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Era sobre isso que a Miriam nos falou lá atrás, sobre a comunidade de espíritos puros, na qual Cristo, né, está falando aqui à frente, é um dos seus membros, né, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, para a gente lembrar um pouquinho sobre o que é um espírito puro, a gente vem aqui na escala espírita ou escala dos espíritos, que é dividido em 3 ordens. A terceira ordem são a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª classes, que são batedores e perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros, que predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Essa é a categoria a terceira ordem dos espíritos, e a maioria de nós ainda aqui no planeta Terra se encontra, né, a grande maioria se encontra dentro dessa ordem. Na segunda ordem está a 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe, espíritos superiores, espíritos de sabedoria, sábios e benevolentes. E nessa segunda ordem há o predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Tá? Então, no mundo de provas e expiações, a gente está aqui na terceira ordem. No mundo de regeneração, ele já começa a estar nesse intervalo da terceira para a segunda ordem, porque lá, no mundo de regeneração, né, o bem vai ser um pouco maior do que o mal na proporção das suas atitudes. E a classe de espíritos puros é a primeira classe. E lá eles já alcançaram a perfeição. E o nosso querido Jesus Cristo é um dos seus integrantes. Só para a gente lembrar dessa classe.
Agora vamos falar sobre as ações para a terra proveniente da comunidade dos espíritos puros. Ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da terra por 2 vezes essa comunidade dos espíritos puros no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez que eles se reuniram, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, como a Miriam está falando, que uma parte do Sol se desprendeu e se lançou, né, no universo, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos, as primeiras manifestações da vida na matéria que estava surgindo do planeta. E a segunda vez que eles se reuniram foi quando se decidia a vinda do Senhor Jesus à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. A formação da Terra. Jesus... Só um pouquinho. Né, pois não, Miriam. no começo, a minha está cortando, eu não sei se tem mais embaixo, mas desde aquela reza das tradições, não tinha a biografia. É o livro A Caminho da Luz. Caminho da Luz, né? Isso. Se alguém quiser saber mais, tá começa o ótimo. livro A Caminho da Luz, tá, gente? Reza as tradições que no mundo espiritual, Isso. tá? Um livro fantástico. Era isso, porque eu cortou, Obrigado, eu não consegui enxergar mais embaixo, então não sabia se tinha, eu não tinha visto, tá? Tá. Aproveitando, alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta até agora, gente? Então, vamos continuar. A formação da Terra. Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Então, Deus deixou a critério de Jesus, sobre a responsabilidade de Jesus, o nosso planeta, que ainda estava aquela massa disforme, né, uma bola de fogo, ainda no processo, ainda de esfriamento, muito paulatino, muito lento. E então Jesus começou, junto com essa legião de trabalhadores divinos, quer dizer, junto com outros Cristos também, com outros espíritos puros, operou a escultura geológica do nosso planeta, do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. E isso, como a Miriam lembrou, há 4 bilhões e meio de anos atrás. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, ele estabeleceu, né, ele estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, toda a lei da gravidade, a força de atração dos átomos, organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera, da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Então, gente, tudo, cada detalhe foi organizado por Jesus e por toda a sua equipe. Aí, gente, o que eu fiz? E fazendo esse estudo, eu lembrei de um estudo que eu tinha feito, assim, muito tempo atrás, sobre provas da existência de Deus, que tinha tanto detalhe interessante sobre o planeta e da sua criação e como que ele poderia ser habitável e ter toda essa perfeição, que aí eu quis trazer a título não de curiosidade, mas de informação, justamente para a gente reforçar ainda mais a certeza de que não há nada por acaso, que Deus, com a sua imensa sabedoria, faz tudo perfeito, e o que existe, existe porque tem a sua mão, e não existe nenhuma coisa que não tenha sido criada realmente por ele.
esse químico chamado Abraham Cressy Morrison, que já faleceu, né, em 1951, ele era químico americano, presidente da Academia de Ciências de Nova York, e ele criou 7 razões para um cientista crer em Deus. Eu só vou falar de uma dessas razões. Marcelo, Oi, só um Márcio. minutinho, acho que você está esbarrando o seu microfone em algum lugar. E eu estou com o celular. Tá ruim o som, é? Vê se não Quer- está esbarrando em algum lugar. Quer Agora que eu parou. tire isso? Agora parou. Então tá bom. Qualquer coisa, você fala de novo que eu desabilito aqui, habilito no celular e vou falando pelo celular. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá? Sim, Pode sim. continuar? Pode. Marcelo, a Perfeito. gente está ouvindo, mas tem um batuquinho atrás, sabe? Uma coisa de bater assim. Agora não, mas de vez em quando faz isso, por isso que ela perguntou. Tá. Se der de novo, vocês me avisam, por favor. Primeira razão. Por inabalável lei matemática, podemos provar que nosso universo foi projetado e executado por uma grande e engenhosa inteligência. Tá indo bem agora? Tá sim, Marcelo. A gente avisa você. Tá ótimo. Olha só, gente, a velocidade de rotação da Terra, que ela é de 1.600 km por hora. Então, ele vem dizer que se essa velocidade fosse de metade, que os dias teriam 60 horas e a noite 60 horas. Com 60 horas de sol, muito da vegetação se queimaria e inviabilizaria a vida através da colheita, e 60 horas de noite congelaria muitos locais, impedindo também a existência. Seria bem difícil nós vivermos nesse planeta. A atmosfera também. Se ela fosse um pouco mais estreita, ela não serviria como filtro para a radiação e para muitos meteoros que tentam chegar à superfície terrestre, que são ralados, dissolvidos e não nos agridem. Os oceanos, se a crosta da Terra fosse 3 metros mais fina, que o oxigênio seria de difícil captação, e se os oceanos fossem um pouco mais profundos, que o oxigênio, o gás carbônico, seria absorvido, dificultando a vida de vegetais. Que a distância entre a Terra e o Sol, se ela fosse maior, nós ficaríamos congelados, e se ela fosse menor, nós seríamos queimados. Se o eixo da rotação da Terra não tivesse uma inclinação, os gases dos árticos iriam fazer acúmulos de gelo que dificultariam o transporte através dos oceanos. Júpiter, um planeta bem gigantesco, ele impede que cheguem asteroides e meteoros de grande volume no planeta Terra, porque seríamos bombardeados diariamente com muitas perdas de vida. A menos de uma chance em 10 elevado a 1050 potência de que todas as 850 características do universo aconteceram sem uma milagrosa intervenção divina. Gente, eu estou usando milagrosa porque está no texto desse Dr. Hugo Ross, mas nós espíritas sabemos que o milagre propriamente dito não existe, porque não há nada que ocorra fora das leis naturais. Nós, por não conhecermos, nós não, né? As pessoas, né, de outras, nós também não conhecemos, mas não consideramos milagre. Mas a maioria dos outros acreditam em milagre por acharem que o que ocorre está fora das leis de Deus, no sentido de serem sobrenaturais. O livro que ele escreveu é Jornada em Direção à Criação. Aí tem esse texto de Leon Denis, no livro O Grande Enigma, que diz que, apesar da nossa imperfeição intelectual, o pouco que entrevemos das leis universais nos encanta, pois, no poder ordenador das leis e dos mundos, pressentimos Deus e, daí, adquirimos a certeza de que o bem, o belo e a harmonia perfeita reinam acima de tudo. Há um outro texto de Leon Denis muito interessante, dizendo como que pode
esse número imenso de planetas, de astros, estrelas, todas rodando, circundando, não se chocam com facilidade e não há nenhum som para vocês verem a perfeição de Deus. Agora, alguém quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um comentário sobre quando você colocou o texto da formação da Terra no item 3, né? Quer que eu volte lá, Márcia? Coloca lá, porque eu me lembrei. Aí, isso, olha só. Não, o 3, isso, né? Jesus com as suas legiões de trabalhadores, né? Quando ele fala logo depois com seus exércitos de trabalhadores devotados, eu acho que é na próxima, isso. Eu me lembrei do prefácio do Evangelho, que a gente teve a oportunidade de também analisar aqui, que aqui, né, é Emmanuel. Esse texto que você está trazendo para nós é Emmanuel. Mas o prefácio é do Espírito de Verdade, que usa a mesma terminologia dos exércitos do Senhor, né, comandados pelo Senhor. E eu acho que é muito importante a gente fazer esse paralelo. Marcelo está aí? Marcelo? Ele está aqui. Está aqui. Marcelo? Eu acho que ele caiu, tia. Ele está Eu aqui. acho. Ele está na sala, Ele está né? na sala, ele está na sala. Olha lá, microfone aberto e câmera fechada. Mas às vezes é só a internet que dá uma tristeza ali, nem chega. Era só esse aspecto mesmo que eu queria fazer um comentário, fazer o paralelo lá com o prefácio, né? Que o Espírito de Verdade, ele prefaciou o Evangelho segundo o Espiritismo e agora Emmanuel, e agora não, né? E também Emmanuel utilizando no livro A Caminho da Luz também a mesma terminologia com seus exércitos, né? De Esses trabalhadores exércitos, devotados. Haroldo já até fala para a gente, né? Que são as legiões de espíritos As puros leis, mesmo, né? Exatamente, exatamente. Quando a Aí, enquanto ele não volta, né, só para a os gente espíritos lembrar... do Senhor, né? Que são as Uhum, virtudes do céu com o do céu, imenso isso. exército, né? Porque a gente acha esquisito, né? Como fala em exército, né? Então, Exército, é verdade. é uma linguagem mais... Então, aí só para lembrar, né? A gente falou que a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos, e também no prefácio do livro Evolução em Dois Mundos, que é do André Luiz, Emmanuel fala para a gente que nós estamos no reino nominal há pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Ou seja, a Terra ficou 3 bilhões de anos se formando, né, se preparando para que a gente aqui pudesse habitar, né? Então, foi um laboratório muito grande. E a gente está aqui a 1 bilhão, nominal, quer dizer, nós, pode ser que algum de nós não fosse desse planeta, fosse de outro, né? Mas a gente desse planeta tem 1 bilhão que a gente se tornou, saímos do ezinho pequeno, do princípio nem inteligente, e fomos, então, evoluir como espíritos agora, né? Eu acho que agora Marcelo caiu mesmo, né? Então, Deixa eu ver se ele fala alguma coisa. Diga, Alvinho. Ele já me passou a mensagem que ele está entrando, tá, Miriam? posso falar mesmo? Pode, Alvinho. Então, na semana passada, eu tentei ver o estudo do Marcel, mas é isso mesmo que vocês falavam, eu concordo com todos vocês, porque eu só estou vendo da metade para o final, né? Porque semana passada eu não Você vi. pode ouvir, tá, Alvinho? O Eric está de mão levantada. Mas eu mandei o link, é só você escutar. Eric? Acho que é a Cristiana, né? Não, sou eu mesmo. Tá. Ela foi no...
no hospital ali. Eu não sei nem como formular a pergunta ou expor a minha dúvida, né? Porque a Terra foi preparada para nos receber, ou nós fomos preparados para vir para a Terra, da forma como ela foi preparada. Porque o espírito, ele transita entre mundos, certo? Pode até E os sim, mundos não são iguais. não. Então, por isso que a dificuldade da gente ficar transitando não é pequena, porque nós temos que modificar, eu estou com o aparelho, gente, modificar o perispírito, né? Porque o perispírito é constituído dos elementos químicos que formam aquele mundo. Então, a gente precisa modificar isso, e não é fácil, não é uma coisa que dá para você hoje estar aqui, amanhã está em Saturno, depois amanhã está em... Não dá, você está entendendo? Então, assim, quando a Constituição da Terra ficou pronta, você viu que era um laboratório, teve várias formas que teve que ser descartada porque não se adaptaram, e tem a questão da adaptação natural, né? Muitos também, você viu a evolução? Começou lá com os australopitecos, nós fomos evoluindo até chegar à espécie da gente. Nós não chegamos aqui como Homo sapiens. Nós estávamos lá, ó, né? E viemos Da mesma evoluindo até chegar numa forma que fosse propícia para esse planeta. E nós também não somos a forma definitiva, nós temos... A tela está compartilhada aí, gente. A gente tem Marcelo. de validade, como o nosso universo também. Então, as duas coisas aconteceram. Da mesma forma como vocês um dia falaram que, para o Cristo reencarnar aqui, ele teve que se reduzir muito para chegar a poder habitar aqui com a gente, ou estar aqui, né, com a gente, né? Sim, Érica, ele levou muitos anos, milênios. Porque se Alcione, que estava aqui do lado, né? Num planeta do lado, ela levou, como foi, 1000 anos, foi isso, gente? Dá para ela conseguir, não, 10 anos, né? Para ela conseguir chegar até aqui, se adaptando, viu? A forma, imagina Cristo, gente. Né? Então, o trabalho é muito intenso, então não dá para a gente ficar pulando de planeta em planeta. Também não tem objetivo, né? Marcelo, é que eu tinha feito uma pergunta. Tá ótimo. Então, e o item 4, aqui que a gente estava, né? O Programa Espiritual para a Humanidade Terrestre. A comunidade de espíritos puros, também denominados espíritos críticos, traçou, veja bem, gente, o que eles traçaram, o planejamento para o programa espiritual muito antes, tá? Eles dizem, em tempos imemoriais. Então, muito antes da Terra ter sido, né, formada, eles já estavam com o planejamento do programa espiritual para a humanidade terrestre. Então, na sua condição, na condição deles, né, de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade, inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização. As suas ideias e merecem o respeito de todas as gerações da Terra, dizendo que eles, né, se esforçaram em se programarem para organizar o programa espiritual da nossa humanidade. Então, que nós devemos gratidão a esses espíritos puros. Só falando que o Érico estava perguntando, esses espíritos, nessa época de 4 bilhões de anos, eles já sabiam muito mais do que a gente sabe hoje. Eles tinham conhecimento de tudo. De tudo. De ciência que a gente nem sabe que existe. Eles já tinham conhecimento. E, mesmo assim, eles não trouxeram tudo pronto. Aqui foi um desenvolvimento paulatino. Ele está falando para o Marcelo que a gente não nasceu, chegou aqui homem sapiens. Foi tudo uma adaptação, clima, tudo isso, né? Muitas espécies, como os dinossauros, por exemplo, foram extintas, outras foram sendo criadas, e aquelas que se adaptaram ficaram. Quem não se adaptou, o homem de Neandertal, acabou não ficando. Então, mesmo com todo o conhecimento deles,
isso aqui era um laboratório de reforma, de experiência, né? Que foi paulatinamente sendo feito, né? Sim. E Miriam, eu também, estudando, eu fiquei imaginando exatamente sobre aquilo que ficou me cutucando a cabeça do professor Genilson sobre a questão dos animais, porque, veja bem, igual a gente estudou Júpiter, né? Que lá os animais têm outros afazeres, Outra função. Aham. outras funções, então os animais também que estão no processo evolutivo, nós também tivemos que fazer essa caminhada lá desde antes do Homo sapiens até a nossa condição hoje, e continuaremos. E como você lembrou, a Márcia, depois que chegarmos a espíritos puros, teremos um outro processo de evolução a partir daí. Quer dizer, é infinito, né? A gente Alguém só mais sabe quer até falar? crístico, né? A gente não sabe daí, depois de crístico, o que vem. Exatamente. Tá, vamos lá. Então, agora a gente vai entrar no item 4.1.1. Jesus, guia e modelo da humanidade terrestre, sobre as interpretações impostas, concílios e consequências. Esse eu deixei lá para o finalzinho. Depois eu vou falar por quê. Então, não sei se dá para a gente falar hoje, mas é muito pouco e não é tão importante para a gente. É mais a nível de conhecimento, para a gente perceber como caminhou a evolução dos concílios, né, que era de conciliação da Igreja Católica. A mentalidade cristã, o caráter renovador da mensagem, os profetas e a manjedoura, a renovação, os princípios e a transição. Então, vamos lá. Quero ver se eu consigo acabar isso tudo hoje, Márcia. Então, o livro continua nos trazendo a seguinte questão, que para compreendermos em espírito e verdade a gloriosa mensagem de amor, é muito importante que a gente deixe para trás muitas questões teológicas que foram impostas por deturpação de interpretações, sendo que, a princípio, a mais grave delas seja a questão de identificar em Jesus como Deus. Então, gente, Jesus é Deus. Não existe nada baseando-se nessa afirmativa nas Escrituras. Esta foi uma decisão imposta por um concílio da Igreja Católica. E no livro, aí já é uma observação minha, no livro, né, Evangelho Redivivo, está dizendo que foi no 12º Concílio Ecumênico da Igreja, o 4º em Latrão, que é um local, né, que já tiveram 4 em Latrão. Esse é o 4º. Aí, Márcia, Miriam, eu fui lembrar de que eu já tinha estudado sobre a questão, né, de Jesus é Deus, da Trindade Santa, que eu sempre usei que tinha sido criado, né, no primeiro concílio ecumênico da igreja, lá em Nicéia 325. Aí, quando eu vi no livro, lá no PDF do livro, está escrito o de Latrão. Eu mandei mensagem, saí dando mensagem para todo mundo, mandei mensagem para o professor Celestino, mandei mensagem lá para a Larissa, mas aí quando eu fui no PDF, lá, como se fosse slides que a gente tem, né, também da FEB, ali eles estão descrevendo cada concílio. E aí aparece, não especificamente, mas nos itens em que Nicéia está lá, fala sobre a Santíssima Trindade. E no de Latrão, não fala nada sobre isso, nada sobre Jesus é Deus, e eu também tentei buscar em alguns textos e não vi nada sobre Jesus é Deus. Mas, como está escrito no livro Evangelho Redivivo, eu só coloquei antes, mas confirmado mesmo é lá no ano 325. Enfim, mas o importante é que Jesus é Deus não está embasado em nada das Escrituras. Mas a Trindade foi o primeiro, né, de Nicéia, né? Isso, exatamente. Então, o que acontece? Olha a interpretação. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo.
Então, na verdade, essa personificação de Deus, na verdade, é um entendimento deturpado e antropomórfico. É como se a gente imaginasse Deus na nossa forma e semelhança, só que muito grandão. Deus é grande. Então, na verdade, o ser, para muitos, né, para a Igreja Católica, para a Igreja Protestante, para suas designações todas, quem criou o universo, na verdade, se subdivide em três: em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. E, graças a Deus, no Livro dos Espíritos, Kardec, ao invés de fazer a pergunta quem é Deus, porque se ele pergunta quem com M é Deus, ele estaria também personificando Deus. Aí os Espíritos respondem que Deus é a inteligência, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Alguma dúvida aí, gente? Então, olha, os concílios ecumênicos... Oi, Márcia. O que Emmanuel, até no Caminho da Luz, ele nos fala do Concílio de Nicéia, né, que foi o primeiro evento que foi promovido para que se discutisse a natureza divina, né, de Jesus. Isso em 325. Isso no A Caminho da Luz. Né? Consolador, né, que ele fala. Eu acredito, Márcia... Isso no Caminho da Luz. Consolador também ele fala, mas ele fala da Trindade. Eu tentei buscar alguns textos, assim, aleatoriamente na internet, para ver se no Concílio de Latrão, o quarto, que está dito no livro Evangelho de Vivo, se falava alguma coisa sobre a Trindade Santa e a identificação de Deus sendo Jesus, né? Que Jesus quer dizer que Jesus era Deus. E não achei. Mas eu não acredito que tenham errado. Então, provavelmente, foi, né, levantado lá em Nicéia e talvez tenha sido homologado ou então colocado de forma mais doutrinária, né, nesse de Latrão. Eu vou tentar ver se eu acho alguma coisa. Vou até procurar saber porque eu não tenho nenhum amigo também, né, padre, assim, que seja estudioso para saber. Mas eu tenho mais amigo protestante em Angra. Mas não devem saber, né? Porque é da Igreja Católica, apesar de quem estuda. Vou ver se eu pego algum teólogo para perguntar. E vocês também, se puderem me ajudar. Poxa, mas legal. Você já mandou para o professor Celestino, para a Larissa, tá bom demais. Não, mas eu apaguei. Por quê? Quando eu vi que estava em Nicéia, vocês vão ver depois ali no PDF, lá no finalzinho. Como está em Nicéia Trindade Santa, e lá no Latrão não está falando nada, fala muito mais da questão política da igreja, de autoridade papal e etc. Aí eu deixei quieto, falei assim, então pode ser que, não sei. Mas vou ver se eu consigo desvendar isso depois. E a gente ouve muito dizer sobre Nicéia, né? No ano 325, eu até falei, olha, eu repito isso o tempo todo. Quando eu vou falar sobre Santíssima Trindade, eu lembro do Concílio de Nicéia. Então, olha só. Podemos continuar? Estão me ouvindo, gente? Marcelo, lembrando que o Concílio de Nicéia também, ele foi para determinar, né, os evangelhos apócrifos, aqueles que não foram reconhecidos pela Igreja, também pelo Concílio de Nicéia. Você vê, a questão histórica é grande, né? E acho que sobre a reencarnação também, né? Sim, também. Ah, foi tirado, né? Foi afastado todos os textos que suscitavam a reencarnação. Pois é. Vamos lá, gente. Os concílios ecumênicos, idealizados e convocados pela Igreja Católica Apostólica Romana, priorizaram, ao longo dos séculos, a consolidação da monarquia papal pela edição de sucessivas normas teológicas e ações voltadas para a política. Tal fato afastou a Igreja do cumprimento da missão espiritual que lhe cabia pela vivência do Evangelho de Jesus.
A história registra graves equívocos cometidos, muitos dos quais pautados pelo derramamento de sangue e perseguições a indivíduos e povos, e que, hoje, são catalogados como crimes contra a humanidade. Inclusive, estou lembrando aqui, né? Joana d'Arc, o Hus, né? Que foi o Allan Kardec, lá no ano de 1300 e pouquinho, que ele foi queimado vivo também, porque ele era contra a igreja, que era muito pomposa, e ele falava que somente o que estava na Bíblia que deveria ser seguido, e a fé era em Jesus. E ele era fortemente contra a forma como que havia o controle da igreja. Salvo honradas... Marcelo, Oi, Alvinho. Fala, querido. rapidinho. Ô, Mia, aonde que eu estou sendo esse livro da rede desse estudo finitamente? Ah, você está falando do livro? É, Bom, tem o livro A Caminho da Luz e o Consolador, que nós estudamos. não, sim. Aonde que eu estou sendo o livro para mim poder estudar em casa? Está O fechado, Evangelho Marcos. Redivivo, né, não, Miriam, que ele está É, falando. é Você o... quer esse livro que nós estamos fazendo? Só que muita coisa que o Marcelo está falando não está no livro. Não, Tá, a gente comprou na FEB, através do site da FEB. eu pensei que... Eles são vários livros, por enquanto só tem 3, né? Olha lá, a Clarissa vai mandar... Ah, tem PDF, tá certo. A Clarissa vai mandar em PDF para você. Tá, Tá? show. Tem que dar para ler no computador em PDF. Tá certo. Mira Solis. Então, pode continuar, gente? Então, vamos lá. Salvo honradas exceções praticadas por alguns integrantes religiosos, tanto católicos como protestantes. Então, gente, a gente vê que, em primeiro plano, ficou na preocupação do clero a consolidação da monarquia papal. Consequentemente, ficou muito difícil a construção da mentalidade cristã, porque se interpunha à construção da essência da mensagem do Evangelho os dogmas, os rituais e os cultos externos, ficando para segundo plano o esforço de melhoria moral ensinado pelo Cristo. Então, nas reuniões, o que eles se preocupavam mais era com controle, porque naquela época o poder estava nas mãos de quem detinha o saber. Então, eles tentavam manter o poder através desse controle e deixavam para segundo plano a essência verdadeira da mensagem do rabino. Então, o esforço de melhoria moral ensinada pelo Cristo, ela ficou sendo amparada, como é que se diz? A humanidade ficou sendo amparada, por quê? Por alguns valorosos cristãos que, renascidos com a missão de restaurar o Evangelho de Jesus, vinham em vários cantos do planeta trazer essa mensagem, sendo um deles o nosso querido Francisco de Assis, com o nome de Giovanni de Pietro de Bernardone. Francisco de Assis, que ele é considerado por Dante Alighieri, que era um escritor, um político, que foi uma luz que brilhou sobre o mundo. Então, a mensagem cristã promove uma profunda renovação nos costumes sociais e religiosos, sendo que o Antigo Testamento é o alicerce da revelação divina e o Evangelho é o edifício de redenção das almas.
Então, a lição de Jesus, o Evangelho Redivivo vem trazer para nós que a lição de Jesus, ela tem que sair da teoria e das exposições, e cada discípulo deve visar o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito, isto é, utilizando os ensinamentos, as lições do Divino Mestre dentro do seu próprio terreno espiritual, através de quê? Mais uma vez, da procura do saber, através da instrução teórica para colocar em prática através da vivência. Os profetas e a manjedoura, a vinda do Cristo, há mais de 2000 anos, mostra que a humanidade já oferecia, desde aquela época, condições para começar a entender ensinamentos superiores, ainda que o processo para vivenciar fosse lento, porém sempre gradual. Aí a gente realmente observa, puxa, mas Jesus foi crucificado, mas a mensagem continuou. Olham aqueles homens rudes que, a princípio, pareciam não ter nenhuma condição, mas pelo exemplo, pela convivência, pela confiança, passaram a adotar uma conduta diferenciada e defenderam afincamente, até o fim de suas vidas, a mensagem do Mestre. Também está no livro que a chegada de Jesus ao planeta como emissário divino, previsto pelos profetas do Antigo Testamento, entre eles Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 6, reivindica. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representava a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioria espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E a gente observa que, justamente por ter vindo de uma maneira tão humilde, ele não foi considerado como grande dentre aqueles que achavam que o grande Salvador viria, né, protegido por carruagem, por riqueza, por força, por belicidade, e causaria terror, causaria destruição naqueles que fossem contra o sistema que eles acreditavam ser o certo. Mas a arma era outra. A arma era o amor. Agora eu vou pedir para um de vocês, fazer a leitura de cada slide que eu colocar, eu vou pedir para alguém ler. Por favor, Clarissa, você pode ler esse primeiro para mim, O Caminho da Luz? É do livro Caminho da Luz. Começa lendo, por gentileza. Leio sim, tio. Tá me ouvindo direitinho? Tá ótimo. O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os importunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Cristiana, tá aí? Você pode ler para mim, Cris? Ela não está não, Marcelo. Pode ler, Eric. Obrigado, querido. Vou tentar, porque a tela está pequena. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desqualificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão.
Thelma, você está aí, Thelma? Tô. Por favor. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando as criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria mandado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da Inquisição na balança da redenção. Obrigado, Clarissa, obrigado, Eric, obrigado, Thelma. Vocês verem. Então, a gente observa justamente uma conduta, e a gente vai ver lá na frente também no texto, se der tempo da gente ler hoje, como é que Jesus apareceu, como que Jesus atuava. Então, a pergunta é, será que ainda hoje, se viesse Cristo de uma forma tão simplória, tão amorosa, tão pouco imponente, tão simples, tão humilde, será que ele seria valorizado? Os tempos atuais da grande transição planetária é período que também se caracteriza pela definição de valores morais. Mais do que nunca, precisamos do Cristo em nossa vida, a fim de que possamos superar os desafios existenciais e, ao mesmo tempo, impulsionarmos a própria evolução espiritual. A gente vem conversando, a gente vem recebendo instruções através das páginas de Emmanuel, principalmente, de André Luiz, da necessidade de nos movimentarmos em direção à nossa autotransformação, porque já temos subsídios, já temos informações, já temos condições, já tivemos exemplo, só nos falta tomar a atitude, porque precisamos realmente caminhar em direção a Deus. E esse caminho é individual e ninguém pode fazer por nós. Ele é desconfortável, ele é sofrível, mas ele é prazeroso porque nos levará à felicidade. Mas é preciso que a gente dê o primeiro passo. Então, olha só, então a urgente necessidade de atendermos com decisão ao apelo de Alcione, citado por Emmanuel no livro Renúncia, a mensagem do Cristo, a Marcinha trouxe isso para a gente de uma forma muito, muito profunda, muito tocante, muito verdadeira, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Porque acrescenta, olha que interessante, nesta ordem de aquisições, não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. Alguém vai nos ensinar a ler. Mas o mestre nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável. Gente, vejam bem. O que Jesus nos ensina, que é o procedimento, que é o roteiro que devemos seguir, é indispensável a cada passo da existência, a não ser que queiramos marcar passo. Para quem é militar, marcar passo é não sair do lugar, é ficar parado. A gente marca passo para esperar para começar a marchar. Então, a gente deve realmente prestar bastante atenção. A gente está recebendo informações precisas. A gente, graças a Deus, estamos fazendo um estudo do Evangelho Redivivo que vai trazer mais um despertar para a gente e que a gente não guarde esse despertar somente na condição de intelecto, mas que coloque no nosso proceder, no nosso caminhar, na nossa vivência, na nossa experiência, porque somente no exercício que a gente consegue
aprender a tarefa e praticá-la de forma natural. E através desse proceder, ele vai nos favorecer de forma impulsiva, vai nos trazer o crescimento. E esse impulso evolutivo vai ser um meio de transformação para melhor. Porque a partir do momento que a gente procura se esforçar em seguir o roteiro, em seguir o exemplo, em seguir o caminho, a nossa transformação é para melhor, porque não somente nós estaremos empenhados nessa busca, como o próprio mundo espiritual, nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais nos auxiliam. E isso vai dar força moral para que a gente se liberte e supere as nossas próprias dificuldades e os limites. Aqui a gente está colocando alguns exemplos de exercício físico, mas, na verdade, são figurações, porque, na verdade, o que precisamos é ter força moral para nos transformarmos moralmente. Procurarmos praticar cada vez mais boas maneiras, boas atitudes, fraternidade, amor ao próximo, tirar de nós o julgamento alheio, que dessa forma a gente vai se despindo desses vícios. E através do livre-arbítrio, vivenciaremos cada preceito evangélico no dia a dia da existência, somente na prática. Porque se só detivermos o conhecimento, a gente não vai caminhar, porque a gente caminha através da atitude, da transformação verdadeiramente no ato. E isso nos conduzirá a planos superiores da vida. Mas para isso não tem jeito, precisamos nos esforçar, precisamos desse esforço para superarmos as nossas imperfeições. E superar imperfeições é sacrificar os anseios egocêntricos. É a gente supor que somos mais do que somos. E Humberto de Campos vem nos trazer que é muito fácil cantar hosanas a Deus. É muito fácil estar aqui na posição que eu estou, dizendo o que a gente precisa fazer. Mas difícil é cumprir essa etapa. Cumprir essa tarefa, vivenciar, exemplificar, testemunhar. Porque testemunhar a divina vontade exige sacrifício. Por que sacrifício? Porque somos imperfeitos. E a imperfeição nos mantém em certas comodidades, em certas inércias, que para sairmos do local que estamos é preciso que soframos. Soframos no sentido de libertarmos, de largarmos de fato hábitos, pensamentos, atitudes, intenções que dificultam o nosso ser de crescer. Devemos procurar entender a simplicidade, vejam bem, gente, a simplicidade da qual a mensagem cristã se reveste. Porque, apesar de grandiosa, transformadora, ela é simples. Porque ela é límpida e é lógica nas suas ideias, ela é lógica. Ela não tem artimanhas, não tem fórmulas, não tem cultos externos. Jesus não pediu que fizéssemos nada além do simples, mas verdadeiro e pensando no outro. Então, somente a vivência plena do amor nos conduzirá à condição de verdadeiros cristãos. Lázaro, em Paris, de 1862, ele veio nos dizer, olha só, gente, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E quando eu li essa frase de Lázaro, eu fiquei fazendo uma autoanálise
e a gente deve fazer essa autoanálise, tipo, o que eu estou sentindo, qual é o meu sentimento em relação a qualquer atitude na vida, porque o que eu tenho de sentimento em relação às coisas que me acontecem vai denotar, vai mostrar, vai descortinar quem eu sou. A avaliação, não vou falar nem julgamento, que julgamento é algo que não deve ser feito, mas a avaliação que eu tenho de uma situação, a reação que eu tenho diante de um problema e como eu percebo, sinto e reajo às coisas, vai classificar, vai me colocar exatamente na minha condição evolutiva. Por quê? Os sentimentos de uma pessoa são os instintos elevados à altura do progresso que ela já fez. E isso sirva para nós todos de alerta, de régua. E ele complementa de forma mais sublime quando ele diz que a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Porque quando ele diz que a lei do amor substitui a personalidade, veja bem, não é que a personalidade deixe de existir, ela é transformada. Porque quando a gente fala em personalidade, a gente automaticamente interpreta como valorização, como identificação, e isto não é importante. Quando a lei do amor reina, o pessoal deixa de ter a importância de destaque para que o eu seja substituído pelo nós. Foi assim que eu identifiquei que a personalidade pela lei do amor é substituída pela fusão dos seres. E havendo a substituição do eu pelo nós, extingue-se as misérias sociais. Porque a gente vai deixar de deixar o outro à sua própria sorte. Porque veremos o outro como uma extensão de nós mesmos. O Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Mais uma vez, o amai-vos e instruí-vos. E ele coloca na frente, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Como que eu vou ser fraterno e ser amoroso se eu não tiver entendimento que é preciso de como fazer e que é necessário que se faça? Jesus não pediu nem que fôssemos heróis, nem santos de um dia para o outro, ou que fizéssemos coisas milagrosas, entre aspas. Porque ele dirige a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. E a gente lembra Chico Xavier quando traz aquela frase dele memorável: o Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Miriam, quanto tempo eu tenho, hein, por favor? Marcelo, são 20 e 18. Ah, tá ótimo. Acho que vai dar para a gente terminar. Ou quase, mas tá bom. Alguém quer fazer alguma colocação? Quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Qualquer coisa. Então, vamos continuar. O caráter renovador da mensagem. Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa
refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Eu acho interessante esse texto que ele diz, olha, Jesus tinha a palavra profunda, misericordiosa, mas enérgica, mais firme, mas corrigindo, mas sendo firme, sendo o que ele devia ser. Já estamos terminando. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que ele fará, o que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado mínimo são defesos os planos do general. Quer dizer, para nós não conhecemos os planos do general, né, de Deus. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação, que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Aquele que quiser construir no território íntimo o desdobramento da edificação do mestre encontrará a vida nova, porque se transformará. Esse, Miriam, é o texto que está lá, que seria a página inicial que você falou. Eu achei muito interessante, porque a gente consegue ver nesse texto realmente a maioridade espiritual que Jesus já se encontrava há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando ele construiu a Terra. Vejam bem, gente. A gente avança 4 bilhões e meio de anos, tira, né, 2000zinho, que foi quando ele veio. Então, como a Miriam bem lembrou, nesses 4 bilhões e meio que ele já era espírito puro, imaginem o quanto Jesus continuou caminhando no processo evolutivo. E aí a pleiade de espíritos crísticos se reúnem na segunda vez para estabelecer a vinda do Cristo, do Jesus Cristo, para o planeta Terra. E olhem, vocês todos, esse texto com bastante atenção para a gente observar o que Jesus é e o que ele se fez ou fizeram dele quando aqui esteve. Então, vamos ler com bastante atenção. Capítulo 62 do livro Pão Nosso, Jesus para o Homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, Filipenses 2, versículo 8. O mestre desceu para servir do esplendor, que ele era de espírito crístico no mundo feliz, mundo, à escuridão. Da alvorada eterna à noite plena. Das estrelas à manjedoura. Do infinito à limitação, porque ele ficou encarnado, ficou preso à carne. Da glória à carpintaria. Da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor
a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? Melhor dizendo, ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Então, gente, assim, acho que o mínimo, né? O mínimo que a gente pode fazer é se esforçar. Não pode ser aceito da gente desconsiderar, desvalorizar, porque é falta de gratidão, é falta de respeito, é falta de inteligência. Então, que a gente realmente comece a cada vez mais levar mais a sério a necessidade de seguirmos esse guia e modelo da humanidade, porque, vejam bem, para a gente interpreta como sacrifício, para ele não foi por amor, mas a gente não entende ainda dessa forma, né? Mas ele veio por amor. E houve sofrimento físico para ele ter vindo. Houve renúncia. Ele abdicou de condições para poder estar entre nós e passar tudo isso que passou. Então, para o nosso próprio, não é por ele, essa gratidão não é porque, não, poxa, né, Jesus vai ficar chateado. Não, está muito além disso. É para nós. Para a nossa própria felicidade, que a gente valorize essa mensagem, valorize Jesus e procure cada vez mais nos esforçar e buscar realmente esse caminho, esse exemplo que ele deixou para a gente de amor ao próximo, e que assim seja, né? Aí eu trouxe, que está no meio do texto, essa mensagem aqui, ó. Para vivenciarmos a mensagem do Cristo em espírito e verdade, é necessário absorver integralmente os seus princípios divinos. Não há outra saída. Não é para a gente desesperar. Está dizendo que para a gente realmente, né, vivenciar a mensagem dele, a gente não pode parar só na leitura. A gente tem que caminhar mais, passo a passo, com esforço, sincero. Porque senão não é, de fato, uma busca. É um fingimento. E a gente mesmo que vai perder. Aí eu lembrei também de duas frases de valorização a esse querido mestre, que foi primeiro de João Batista, né? Que João Batista, que antecedeu ao Cristo, que já estava preparando aqueles que receberiam Jesus mais à frente, com a mensagem redentora. Quando Jesus aparece, ele fala, não, agora vocês têm que seguir aquele ali. Porque eu não, apesar dele ser considerado grande à época, ele falava assim, eu não sou digno de desatar as sandálias dele, né? De liberar as amarras da própria sandália do Cristo. E ele disse essa frase, é necessário que ele cresça e eu diminua. E o Paulo, né, o grande Paulo de Tarso, ele chega um momento que ele fala, né, que ele já estava crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive.
mas Cristo que vive em mim, através da fé. Falar, mas a gente vê isso, eu chego a sentir um pouco de muita vergonha, sabe? Porque eu percebo que a gente coloca o Cristo, a gente continua colocando ele muito longe, a gente olha para isso e fala, nossa, mas ele era o Cristo, eu não vou conseguir. A gente não traz o Cristo para perto da gente, a gente não faz isso, já não sou eu quem vivo, mas... Então, eu vejo que até a gente, às vezes, no estudo, a gente tem dificuldade de perceber que nós estamos aqui nessa vida, mas nós somos espíritos. A gente passa pela materialidade para aprender, para vivenciar esse aprendizado. Só que a gente faz o contrário, né? A gente vive uma vida material, esquecendo que a gente vai para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, a gente faz uma cisão que a gente ainda não conseguiu entender com todos esses ensinamentos que ele traz. Oi, Márcia. Eu fiquei muito feliz hoje, Marcelo, com a sua abordagem, porque essa fala da Miriam, né, eu venho completá-la, porque nos falta intimidade com Jesus, né, trazê-lo para a nossa vivência. Essa é a nossa maior dificuldade. E esse exercício que nós estamos fazendo aqui é de aumentar essa intimidade com Jesus, porque nós precisamos conhecer a mensagem do Cristo, não é? Mas não só conhecer, precisamos sentir, precisamos vivenciá-la. Mas a gente vai começar pelo conhecimento. E a gente vai começar a ter intimidade com Jesus quando a gente realmente vai dizer que já não sou mais eu quem vive, e o Cristo que vive em mim, porque eu o sinto pertinho de mim. E obrigada a todos que vêm nos ajudando a compreender, né, a mensagem do Cristo. Eu achei interessante, Márcio, porque esse Evangelho Redivivo, ele trouxe o estudo bem para essa questão, né? Para trazer, para aproximar. E aí, voltando lá à questão da Trindade Santa, eu fico, assim, eu lamento que a Igreja Católica e a Protestante tenham considerado essa questão e levado, né, a sério, porque realmente distancia. Porque a partir do momento que fala, mas Jesus é Deus, como você quer que eu faça o que Jesus fazia? Ele é Deus. Aí fica difícil. E quando a gente faz o exercício contrário, de colocar Jesus como um ser que reencarnou, como todos nós, que teve oportunidade de se desenvolver pelas suas opções, pelas suas escolhas, através do livre-arbítrio, ele alcançou a condição que alcançou por mérito próprio, e que todos nós temos condições, assim que quisermos também fazer essa opção, se torna tudo mais responsável. A gente tem que lembrar a felicidade que trabalho do nosso movimento, não é, Márcia? O trabalho vai ser uma constante na vida da gente, em espírito também. Olha só, ele já é um governador de galáxias. Ele sabe, e não adianta, todos eles trabalham, e a gente às vezes se cansa de fazer qualquer coisa, a gente já se sente tão cansado, né? Eu estou tão cansada para me doar para um outro tipo de tarefa. E ele, com toda essa estrutura espiritual que ele tem, que a gente é difícil da gente imaginar e compreender, está trabalhando, está se doando. Você imagina o que é ser responsável por uma galáxia, né? O que ser responsável é uma coisa absurda. E a gente, às vezes, perde a noção que nós vamos chegar lá, mas nós precisamos arregaçar as mangas, né? A gente precisa ir em busca disso, né? E é aqui que a gente exercita, né? Se a gente não exercitar aqui, quando a gente vai para o mundo espiritual, fica difícil essa compreensão, né? Eu achei legal essa questão que a Márcia reforçou da vivência, porque, por exemplo, quando a gente está, né, Márcia, fazendo uma prece, fazendo uma petição, né, a Deus de alguma coisa, a gente está elevando o nosso pensamento e a gente caminha em direção a Ele com as nossas vibrações. Agora, quando a gente está na prática do bem, a gente não precisa nem entrar em sintonia pedindo, porque eles vêm. Porque onde está o bem, não é preciso pedir.
que se faça presente. É isso. Bom, gente, já são 20h34. Tem mais alguém que gostaria de se colocar? Porque senão eu vou pedir para o próprio Marcelo, abusando dele, porque esse texto foi muito lindo, fazer a prece final para a gente. Queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, nosso Mestre querido. Pedir a aproximação dos nossos anjos da guarda. Colocando Jesus em nossa tela mental, agradecendo verdadeiramente a Ele por tudo, por nos auxiliar, por jamais desistir de nós, por ter sido esse exemplo de perfeição para todos nós, e que ainda pedimos, Pai, que permita que Jesus e seus emissários continuem trabalhando insistentemente, mas para isso é preciso que também nós dediquemos a nossa vida para a vida material, pois aqui estamos para desenvolver-nos na vida material, mas utilizar os recursos que o nosso espírito detém, ampliá-los com o conhecimento, com a busca e mais ainda, com a vontade sincera de nos melhorarmos, com a vontade sincera de tentar evitar o erro insistente das más tendências, procurar ver qualquer próximo como realmente um irmão, pois só nesse exercício é que conseguiremos nos transformar, somente com o sacrifício, somente com a libertação, que depende do esforço de cada um de nós, é que conseguiremos. E essa oportunidade da encarnação, ela é bendita, ela é dificílima de se alcançar, então, que sempre ao acordar tenhamos ânimo em fazer com que o dia termine com algo de acrescido em termos espirituais. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus querido. Que assim seja, por graças a Deus. Nós que agradecemos, Marcelo, porque foi muito, muito bonito, muito importante o estudo desta noite. Só queria lembrar a todos vocês que nós vamos manter a programação de quinta-feira, de quarta também, mas especialmente de quinta-feira. A gente sabe que tem o Jogo do Brasil às 4h, ele termina às 6h, e nós vamos manter a reunião de terapia espiritual. Já vou botar lá a programação, quem puder estar conosco, a programação está mantida. Então, boa noite a todos, até a próxima terça-feira.